Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou a Ju Paglione do Espaço Criativo e nesse vídeo você vai aprender a reformar aquele carrinho de bebê que tá parado, você não usa mais. Se assim como eu, mamãe de segunda viagem, você quer reaproveitar os itens que você já tem no enxoval, vem que nesse vídeo eu te ensino tudo. Nós transformamos um carrinho totalmente masculino em um carrinho feminino lindo, novíssimo para Dona Isabela, gastando menos de R$ 70. Isso mesmo, menos de R$ 70. Então vem comigo que eu vou te ensinar. E fique atento, se você não é inscrito, já se inscreva no nosso canal, que nós preparamos uma série de vídeos para ensinar você a fazer seu próprio enxoval. Ou se você quer realmente fazer uma renda extra, trabalhando com artigos de enxoval, um enxoval que realmente funcione, da modelagem até costura e acabamento. Então sempre vai ter vídeo novo relacionado a isso nessa nossa nova fase. Então vem com a gente acompanhar. Bom dia, gente, tudo bem? Eu vim mostrar pra vocês o carrinho do Vicente, que eu já vou botar a mão na massa hoje. Vou começar pelo carrinho, que eu acho que é o que vai ser mais difícil. Porque se nada der certo, a gente tem tempo de comprar outro. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que é. Ó, esse é o carrinho dele. E aí eu quero trocar tudo isso. Trocar o encosto, a capota, que ele deu uma desbotadinha. Aqui embaixo tem um outro pedacinho também, ó, pra colocar volumes. A estrutura dele tá boa. No geral, o tecido dele também tá bom. É que eu quero deixar um pouco mais feminino. Então, vamos botar a mão na massa e vamos começar a transformar esse carrinho aqui. E torçam por mim, hein? Voltando aqui à lição carrinho, o que eu vou fazer? Eu vou basicamente copiar. Eu vou só desmanchar essas partes que tem metal, porque eu preciso dessa parte para costurar a outra capota e pôr no carrinho. Mas do resto eu vou tirar molde, eu vou copiar todas as partes, vou anotar tudo certinho para depois eu conseguir montar da mesma forma. E aqui, gente, tá bem sujo, porque tá do lado de fora faz tempo que o Vicente não usa. E essas partinhas aqui eu já pedi pra Aline lá da Londres me mandar uma manta. Então eu vou fazer todo de manta para ele ficar bem fofinho, bem confortável. E vou fazer tudo viezinho também na cor, que eu vou mostrar pra vocês depois. Vou deixar vocês curiosos mais um pouquinho. E essa parte aqui do carrinho também que eu queria corrigir, porque ele é uma madeira e não tem como tirar pra lavar. Então o da Isabela eu já quero deixar uma aberturinha para que a gente consiga pôr essa estrutura e tirar. Aqui eu estou finalizando, então as últimas partes aqui para eu cortar, e eu tô separando da seguinte forma: tô deixando o molde e eu tô escrevendo, ó, qual parte. Então esses aqui fazem parte da capota, então tô deixando tudo molde com as pecinhas cortadas. Aqui, ó, a parte do encosto, então eu marquei em todas as peças qual parte que é, deixei junto com o molde, porque assim eu vou montando separadamente cada uma e não tem perigo de misturar os moldes depois. Então, já eu venho com tudo pronto, cortadinho. Para cortar a telinha, eu prefiro sempre alfinetar e cortar direto com o molde, porque como ela é muito furadinha, então a gente não consegue riscar, acaba dando mais trabalho. Então, ó, vai ficar assim com o alfinetinho, ó. E a telinha eu vou fazer no branco mesmo, porque é uma tela que eu já tenho aqui. Agora eu vou cortar a manta para essa parte do encosto aqui, ó.
Então, vai toda essa parte com manta e essa lateralzinha com manta também. Pela grossura que tá ali, eu vou fazer com a manta dupla, ó, tá vendo? Ela é dessa grossura. E aí, pra parte do encosto, eu vou cortar ela dupla. E pra aquela lateralzinha, eu vou cortar uma vez só. Tá tudo anotadinho no molde. No caso da manta, eu vou riscar com lápis comum, porque aí não pega o giz de tecido, né? Fica mais difícil. Então, eu vou cortar ela dessa forma, tá? Eu prefiro sempre riscar e depois cortar. Então, já vou deixar aqui ajeitadinho e vou cortar. Eu vou começar a montagem por essa parte do encosto aqui, que eu acredito que seja a parte mais difícil do carrinho, porque tem a manta e tem os caseados, então eu vou começar por ela. Vou iniciar fazendo essa lateralzinha aqui do encosto, ó, que é com a manta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer como se fosse um sanduíche, ó. Vou pegar uma manta e vou posicionar assim do direito. E aí vai ficar tecido, manta e tecido. Vou alfinetar tudo direitinho e aí vou costurar tudo em volta na máquina, porque o acabamento aqui, ele vai ser todo no viés. Então, eu não preciso embutir nada nessa parte. Então, eu vou só costurar e depois eu venho rebatendo o viésinho aqui em toda a lateral que eu costurar. Então, eu vou fazer isso nas duas partes. A outra também, o direito. Então, manta, tecido, manta e tecido. Eu vou passar em toda a volta uma costura na reta. Aqui eu tô costurando tudo na industrial, tá? Mas você pode costurar. E agora eu vou recortar essa sobrinha de manta aqui, pra ficar bem rente. E aí eu volto pra máquina fazendo o acabamento. Olha que lindo, gente. Olha esse contraste que deu. Essa parte aqui é a parte que eu vou costurar no encosto. Então, eu deixei uma sobra, eu costurei até o final. Mas deixei essa sobrinha dos dois lados pra eu conseguir dobrar e dar um acabamento bonitinho depois. Então, ó, as laterais do encosto já estão prontas. Super tranquilo costurar. E agora, eu vou vir pra parte do encosto. Aqui eu fiz algumas marcações no meu molde, onde vão as costuras e as casinhas. Então, antes de eu colocar a manta, porque aí depois vai ficar mais fofinho, fica mais difícil eu fazer essa marcação. Eu já vou marcar do direito do tecido e vou utilizar giz próprio que sai depois com a temperatura, tá, gente? Então, vou virar aqui uma das partes só, eu não preciso marcar isso dos dois lados. E aí, eu vou posicionar meu molde por cima e vou fazer todas essas marcações, ó. Vamos colocar a pedrinha só pra... Então, vai ser aquele sanduíche, só que vai ficar um pouquinho mais grossinho, porque eu coloquei duas camadas da manta. Então, ele vai ser tecido, as duas camadas da manta e do outro lado tecido também. Também vou costurar toda a lateral e depois eu venho passando o viezinho de acabamento, tá? Ó, então, tá costurado. Eu particularmente achei meio difícil, não é impossível, mas achei meio difícil com duas mantas. Talvez teria colocado uma manta só e já passei a costura aqui no meio, ó. Agora, lá na máquina doméstica, eu já coloquei a agulha 16 e vou fazer o zigue-zague aqui, ó, onde vai ser tipo as casinhas. Botão pra passar o... E aí eu vou deixar pra abrir por último, ó. Fiz no ponto zigue-zague, eu fiz um pouco mais abertinho, que eu fiquei com medo da máquina não passar, mas passou tranquilamente, é aqui. Vou fazer a outra costura e já vou agora aqui, ó, costurar as laterais. Por que que eu deixei essas... Deixa eu tentar colocar mais perto aqui. Aí. Por que que eu deixei essas sobrinhas aqui? Porque agora eu vou dobrar elas pra dentro, ó, na hora de costurar aqui. Que é a partinha, na verdade, é aqui, né? Olha, fica pra fora. Que é a partinha que vai aqui, ó. Essa aqui, ó.
Então ela é costurada primeiro, depois costura a lateral, as outras partes e por último eu passo o viés aqui, na lateral do encosto. Esse viezinho vai ser por último. Então já vou montar isso, deixar pronto e já vou começar a fazer as laterais. Olha também. Lindo. Já costurei as laterais, já fiz aquela costurinha do assento, olha que bonitinho, gente. Ai, vai dar certo, hein? Agora eu vou fazer as laterais, costurar aqui, para depois eu fazer o acabamento do viés. Ó, então, fiz as laterais, a parte do encosto, a parte da telinha. Então, essa parte aqui que tá costurada, é essa parte aqui, ó, a lateral, a parte da telinha. Agora, tá vendo que tudo isso é costurado no encosto? E é isso que nós vamos fazer agora. Então, vou lá com o meu encosto, pôr um alfinetinho aqui só pra não correr o risco de, enquanto costura, essa partinha sair fora. E aí, eu vou posicionar tudo isso aqui na volta toda, até o limite dele aqui embaixo e aqui também. E depois eu dou o acabamento com viés em tudo. Gente, ó, que coisa mais linda que tá ficando. Então, essa parte de dentro. E agora, o mais difícil de tudo que eu achei foi passar o viés em tudo aqui, ó. Porque aí a manta deixa muito grosso, então tem lugar que dá uma escapadinha, ó, tá vendo? A gente voltar, repassar o viés tudo. E agora, nesse momento que eu terminei todo o viés, eu lembrei que eu esqueci essa parte aqui, ó. Essa e essa que tem que ser costurada antes do viés, que é a parte que encaixa atrás do carrinho. Ou seja, eu fiquei 2 horas costurando o viés e vou ter que tirar todo o viés pra costurar essa parte atrás. Mas tudo bem. Tá muito mais bonito do que eu imaginava, gente. De verdade, eu tô amando cada detalhe. E agora vou mostrar alguns detalhes pra vocês. Coloquei aquele pedacinho que eu havia esquecido, né? Aqui na parte de trás, desmanchei o viés. Só que a hora que eu fui provar no carrinho, essa parte de baixo aqui, ela tinha ficado muito apertada. E aí, tava com muita dificuldade pra prender ali no carrinho. Então, o que que eu fiz? Eu fiz outra partinha dessa maior e optei por pôr um elástico, que entrou com muito mais facilidade e o encaixe. Eu vou finalizar com os botões. Ah, mais uma coisa que eu ainda não mudei, mas estou pensando. Eu vou finalizar o carrinho e vou ver como que fica. Depois que eu coloquei, encaixei, ficou lindo no carrinho. Essa parte branca, que eu achei que não ficaria à mostra, ela aparece a hora que o carrinho tá deitado. E eu não gostei. Pessoa perfeccionista, virginiana. Não sei se depois do carrinho todo pronto, se visualmente isso vai mudar ou se vai continuar me incomodando essa parte branca que eu deveria ter feito duplo. Mas de qualquer forma, eu vou finalizar tudo, vou montar o carrinho inteiro e aí eu vou decidir se eu mudo essa parte ou não. Se eu for mudar, eu vou desmanchar ele todinho.